Não muda de emprego antes de assistir esse vídeo. Eu sou Mônica Conciani, eu sou psicotraumatologista. E nesse vídeo eu quero te fazer refletir um pouquinho antes de você realmente mudar de emprego. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você já passou por uma situação semelhante em outro momento? Às vezes eu brinco com as pessoas que é assim, né? É como se muda o cenário, mas o roteiro continua o mesmo. E isso muitas vezes acontece sem você perceber, porque são mecanismos inconscientes que estão ali atuando e ajudando você a reviver, reencenar aquela situação. Não se sente culpado, não se sinta culpado por isso não, isso é natural e acontece com todos nós, seres humanos, tá? Um detalhe que, como isso está acontecendo inconsciente e está dentro de você, a gente pode trabalhar isso para mudar, né? Sem necessariamente você ter que mudar de emprego. E por que isso acontece, né? Isso muitas vezes está conectado com traumas que você já viveu, que podem ter acontecido há pouco ou há muito tempo. Então, traumas que você pode ter vivido lá na infância. Então, por exemplo, uma pessoa que teve pais que eram muito críticos, né, pode refletir isso no seu chefe e se sentir criticado cada vez que recebe um feedback ou uma orientação. E isso vai fazendo com que a pessoa vá se sentindo invadida e vá atuando de uma maneira que fica toda sobrecarregada. Ou, por exemplo, alguém que tem traumas que fazem com que ela não tenha limites e aí ela não consegue dizer não para ninguém, ou para o chefe, ou para um colega, e com isso vai se sobrecarregando e vai se sentindo tão sobrecarregada, e às vezes, muitas vezes, por estar sendo sobrecarregada, acaba não conseguindo fazer o que deveria fazer, porque acaba fazendo mais coisas e acaba não entregando e às vezes não é valorizada. Ou se sente estagnada, né? Por quê? Porque não consegue ter força para ir atrás de algo, ou porque se sente prejudicada com relação ao colega. Isso pode estar ligado até ao fato de como se sentiu preterido por um irmão ou irmã. Tem muitas conexões que nós podemos fazer com relação a uma reação que a pessoa tem naquele momento e um trauma que ela viveu lá atrás. Aliás, eu vou fazer um convite para você. Se você puder, escreve, comenta aqui que situações ou que reações que você percebe que você tem no seu dia a dia, no seu trabalho. E aí eu posso até falar sobre isso, até fazer um outro vídeo sobre isso. Me conta quais são as reações, o que te incomoda no teu trabalho hoje, o que faz você, de repente, querer mudar de emprego. Ou não precisa ser no de hoje, o que você já passou em algum lugar que te fez querer mudar de emprego, né? E observe também se você tem repetido isso. Às vezes as pessoas têm a mesma situação e elas nem observam que elas passam isso no trabalho e também em casa, né, com um par ou com alguém com quem convive. É muito comum isso, né? Quando a gente vai percebendo essas reações, você pode tomar um caminho para trabalhar isso, e aí, melhorando isso, você melhora as suas relações também, né? Por exemplo, alguém que sofreu bullying numa escola pode se sentir ridicularizado quando se expõe. E isso pode impedir a pessoa de expor boas ideias e desempenhar algo melhor no seu trabalho, ser reconhecido. E até traumas que a pessoa às vezes não tem a menor consciência, né? Uma coisa que você pode observar é, perceba o que você sente no seu trabalho que está incomodando. Então, e aí quando você pensar o que você sente, não é os pensamentos, é isso e aquilo. Mas observa o que você sente no seu corpo. Que sensações corporais você tem? Será que você se sente retraído, você se sente sem energia? Ou você fica muito ansioso, muito irritado? Ou você se sente com peso no peito? Qual é a sensação que você traz para o corpo quando você está nesse seu trabalho hoje? Ou quando você teve um outro lugar em que te fez querer sair dali? Qual é a sensação? Você tem medo? Qual é essa sensação? Porque ela é a primeira pista para você
perceber o que está acontecendo. Lógico, eu não estou dizendo que pode ser que no seu caso realmente o melhor movimento seja mudar de emprego. Mas reflita antes de fazer isso, perceba o que é que está acontecendo. Será que existe uma outra forma de você reagir para a mesma situação que você está passando hoje? Será que você mudar de emprego vai mudar realmente? E se a mesma situação se repetir num novo emprego, como é que você vai lidar com ela? Eu tenho casos vários de clientes meus que começam a relatar situações no emprego, no trabalho, e falam, ah não, então eu vou mudar de emprego, eu vou sair daqui. E aí a pessoa, quando a gente começa a trabalhar nessa situação, ela percebe o que realmente está incomodando. Então eu tive um caso de uma cliente que ela falou assim, não, eu quero mudar de emprego porque eu estou me sentindo muito desmotivada, eu não consigo deslanchar nesse trabalho que eu tô, e eu sempre fui uma pessoa que fez muitas mudanças, muitas transformações em todas as empresas onde eu trabalhei, mas aqui eu me sinto podada, eu me sinto intimidada, eu não consigo, as coisas não andam, não acontecem. E aí a gente foi mergulhando no corpo dela para ver o que estava acontecendo, o que ela sentia ali. E ela se sentia totalmente presa, podada mesmo. Essa era a sensação que ela tinha. Só que conforme a gente foi mergulhando, o que a gente pôde perceber é que isso estava muito mais atrelado à forma como ela havia sido demitida em uma das empresas onde ela trabalhou, onde ela foi realmente ali podada e teve uma situação específica que aconteceu e que a forma como ela foi demitida trouxe um medo de como ela agia e justamente as ações que ela fez de transformar inconscientemente para ela estavam atreladas a ter sido podada, ter sido demitida, né? E na metáfora que a gente faz dentro de uma empresa, a demissão é como sendo uma morte, né? Então ela foi cortada daquela empresa, né? Veja que isso é muito forte, acho que eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse tema, mas quando ela estava naquela empresa atual e ela pensava em fazer movimentos para transformar, ela se sentia podada e se sentia oprimida com aquilo. E aí não dava para ela fazer essas mesmas ações que ela tinha feito em outra empresa. E aí ela estava se sentindo assim, mas na verdade a sensação era dela, não era uma realidade do que estava acontecendo na empresa. E inconscientemente ela fazia com que aquilo criava mecanismos e formas com que aquilo realmente pudesse ir podando ela e não deixando com que ela desse o melhor de si dentro daquela empresa e com que ela causasse as coisas que ela realmente tinha todo o potencial para fazer. Quando a gente vai trabalhando isso mais profundamente, isso vai ficando mais nítido. E aí, quando a gente descarrega isso do sistema nervoso, a pessoa consegue lidar com a situação e consegue ter uma reação diferente. Então, quais são as sensações que você que está aí me assistindo agora tem no seu trabalho? O que é que você sente? E como seria se você pudesse reagir de uma maneira diferente? Que reações que você gostaria de ter diferentes da que você tem hoje? Não adianta só pensar, a gente vai ter que sentir e mergulhar no corpo. Um grande beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero profundamente que isso possa te ajudar a se entender melhor e ter uma vida muito melhor, muito mais leve. É isso que eu desejo para você. E se você tiver algum desses sintomas, se identificou com algo que eu falei, ou se tiver alguma dúvida e quiser que eu fale mais sobre algum assunto, escreve nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Um beijo.